O Antigo Egito, imponente e misterioso, não era apenas um cenário de pirâmides e faraós retratados nos hieróglifos e papiros que a história oficial nos legou. Era um caldeirão de magias esquecidas, deuses caprichosos e segredos ancestrais que pulsavam sob a areia quente do deserto. Naquela era de transição, onde a fé inabalável nas divindades primordiais começava a ser sutilmente corroída por um novo culto, mais pragmático e menos místico, o véu entre os mundos se tornava perigosamente tênue. O Nilo, fonte de vida, fluía com a mesma majestade, mas suas águas pareciam sussurrar presságios de uma mudança profunda, de um despertar sombrio que aguardava o momento certo para emergir. No coração dessa civilização grandiosa, a princesa Neferê, com seus olhos expressivos e um espírito idealista, representava a esperança de um futuro luminoso para o Egito. Jovem, mas dotada de uma sabedoria incomum para sua idade, ela era a herdeira do trono, amada pelo povo e respeitada por sua compaixão. Contrastando com sua pureza, seu irmão mais novo, o príncipe Sete, ardia em uma ambição desmedida, constantemente à sombra de sua irmã e seduzido por promessas de poder oculto. O faraó, pai de ambos, observava o desenrolar dos acontecimentos com o peso da doença e da idade. Enfraquecido, ele era o guardião de um segredo ancestral, uma maldição antiga que ameaçava desestabilizar os pilares do reino. Mas sua voz já não tinha a força para alertar seus filhos sobre o perigo iminente. Foi Sete, em suas explorações noturnas pelas câmaras mais esquecidas do palácio, quem tropeçou no artefato proibido. Não era apenas um objeto de beleza exótica, mas um amuleto de obsidiana polida, incrustado com hieróglifos que cintilavam com uma luz sobrenatural. A ele, o amuleto sussurrava promessas de poder ilimitado, de um domínio que transcenderia o mero trono do Egito. O que Seti ignorava, em sua cegueira ambiciosa, era que aquele objeto não era um talismã de ascensão, mas a chave para despertar uma maldição antiga, selada há milênios por um faraó sábio que compreendia o perigo de tais forças. Consumido pela inveja do trono de Neferê e pela ânsia de provar seu valor, Sete fez um pacto sombrio. Ele não sabia, ou talvez escolheu ignorar, a natureza da entidade com quem selava seu destino. A traição de Sete não era apenas contra sua irmã e seu pai, mas contra o próprio legado de sua família, contra os deuses que um dia jurou honrar. A maldição, libertada de seu sono milenar, não se manifestou com um cataclismo imediato, mas com uma sutileza insidiosa. Pragas de gafanhotos devastaram as colheitas, o Nilo transbordou com uma fúria incomum, e doenças misteriosas afligiram o povo, semeando o caos e a desgraça pelo reino. Neferet, testemunhando a decadência de seu amado Egito, e mais dolorosamente, a mudança sombria que tomava conta de seu irmão, sentiu um chamado inadiável para investigar. As preces aos deuses pareciam vazias, e os sacerdotes estavam tão perdidos quanto o povo. Em suas buscas por respostas, ela se deparou com pergaminhos antigos, escondidos em uma biblioteca secreta, que falavam de uma maldição esquecida e da necessidade de um guardião da luz para restaurar o equilíbrio. Enquanto decifrava as escritas arcaicas, uma revelação gélida a atingiu. Ela mesma poderia ser a chave para deter a escuridão que engolfava seu reino. O preço, contudo, ainda era incerto. A maldição se intensificava a cada dia, e Neferé encontrou uma pista críptica que apontava para um traidor dentro do próprio palácio, deixando-a em choque com a possibilidade de ser alguém tão próximo. Alguém que ela jamais imaginaria capaz de tal perfídia. A revelação do traidor, a percepção de que a escuridão havia se infiltrado tão profundamente no seio da família real, rasgou o coração de Neferê. A imagem de Seti, seu irmão de sangue e companheiro de infância, agora um agente da desgraça, era quase insuportável. Com a verdade pesando sobre ela
e a iminência de Sete descobrir que seus segredos haviam sido desvendados, Neferê não teve escolha senão fugir. Sob o manto da noite, com o coração apertado pela dor da traição e a urgência de sua missão, ela escapou do palácio, deixando para trás a segurança de seus aposentos e a proteção de seus súditos, adentrando o vasto e traiçoeiro deserto. Seti, contudo, não era ingênuo. Seus novos poderes, embora ainda em desenvolvimento, haviam aguçado seus sentidos e ampliado sua percepção da realidade. A ausência de Neferet não passou despercebida. Consumido pela paranoia e pela certeza de que sua irmã representava uma ameaça à sua ascensão, ele enviou seus servos sombrios, criaturas espectrais e homens corrompidos pela magia do amuleto, para persegui-la, determinado a eliminá-la antes que ela pudesse minar sua autoridade e desfazer o mal que ele havia conjurado. O deserto, antes um símbolo de eternidade e pureza, transformou-se em um palco de caça, onde a vida da princesa era o prêmio. Exausta e quase sem esperança, Neferet cambaleava sob o sol impiedoso, quando em meio às dunas intermináveis encontrou um oásis. Lá, à sombra de uma tamareira solitária, estava um homem de idade avançada, com vestes simples e olhos que pareciam ter visto a aurora dos tempos. Era Amun, um antigo sacerdote exilado, guardião de conhecimentos esquecidos e de uma linhagem sacerdotal que se opunha às práticas obscuras. Ele a acolheu, curou suas feridas e, com o tempo, revelou a verdadeira natureza da maldição, detalhando a origem do artefato de Sete, um objeto forjado nas sombras de uma era primordial, destinado a desequilibrar o cosmos. Entre as areias do deserto e os segredos compartilhados sob o céu estrelado, um amor proibido começou a florescer entre Neferet e Amun. A conexão deles era profunda, baseada na confiança mútua e em um propósito compartilhado, mas a paixão que os unia complicava a missão, acrescentando uma camada de vulnerabilidade aos seus corações. Juntos, Neferet e Amun embarcaram em uma jornada através de templos antigos, cujas pedras guardavam ecos de rituais milenares e tumbas amaldiçoadas, onde a morte espreitava em cada sombra. Cada desafio que enfrentavam, enigmas complexos, armadilhas mortais e guardiões espectrais, revelava mais sobre a história secreta do Egito, sobre a eterna luta entre a luz e a escuridão. Enquanto isso, a maldição continuava a se espalhar, transformando o outrora fértil Egito em um deserto desolado, onde a vida murchava e a esperança desaparecia. A força do amor que sentia por Amun era um farol na escuridão para Neferet. As lembranças de seu pai, o faraó, e o amor fraternal que um dia teve por Seti, a motivavam a buscar uma forma de salvá-lo, de redimi-lo, não apenas de derrotá-lo. Ela acreditava que, por trás da escuridão, ainda existia um resquício de seu irmão. Em um templo oculto, sob o olhar atento de hieróglifos antigos, eles finalmente descobriram que a maldição tinha um ponto fraco, ligado a uma antiga profecia. A profecia, gravada em placas de ouro, também revelava uma verdade chocante. Seti não era apenas um vilão, mas também uma vítima de sua própria ambição e de uma manipulação ainda maior, orquestrada por uma força ancestral que se alimentava do caos. Quando chegaram ao local indicado pela profecia, um santuário subterrâneo mergulhado em uma penumbra sinistra, Neferet e Amun foram confrontados por uma manifestação aterrorizante do poder de Seti. Seu irmão, agora distorcido e consumido, revelou ter absorvido a essência de uma divindade sombria, transformando-o em um ser de puro terror. O confronto era inevitável, e o destino do Egito pendia na balança. No coração do templo, onde a escuridão de Sete parecia sufocar até mesmo a luz das tochas, Neferet e Amun se posicionaram, seus corações batendo em uníssono, mas com propósitos distintos. Sete,
ou o que restava dele, estava envolto em uma aura púrpura e negra, seus olhos faiscando com um poder que era ao mesmo tempo divino e demoníaco. A voz que emanava dele não era mais a de seu irmão, mas um coro gutural de éons passados, uma divindade sombria que havia encontrado um receptáculo perfeito em sua ambição. O confronto final começou não com espadas, mas com o embate de vontades e magias. Neferet, empunhando o conhecimento ancestral que Amun lhe havia ensinado e a força de seu amor pelo Egito, projetou ondas de energia luminosa. Amun, ao seu lado, entoava cânticos antigos, selando o espaço com barreiras de proteção e canalizando a energia vital para Neferet. Seti, por sua vez, respondia com rajadas de sombras que pareciam devorar a própria luz, conjurando ilusões aterrorizantes que tentavam desestabilizar seus oponentes. O solo tremia, as pedras rachavam e o ar ficou pesado com a colisão de poderes. No meio do caos, Neferet via vislumbres do irmão que conhecera, um brilho momentâneo de dor nos olhos de Seti, uma hesitação quase imperceptível em seus ataques. Aquilo era o suficiente para alimentar sua esperança. Ela não queria apenas derrotá-lo, queria libertá-lo. Seti! Ela gritou, sua voz ecoando através do tumulto de energias. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de nosso pai, de nosso lar. A divindade sombria riu através da boca de Seti, uma risada que parecia rasgar o tecido da realidade, mas Neferé sentiu que suas palavras haviam penetrado a armadura de escuridão. O sacerdote revelou que o sacrifício necessário para quebrar a maldição não era a morte, mas a purificação da essência de Seti, um ritual que exigiria a fusão do amuleto corrompido com a luz mais pura de um coração disposto a se entregar. Era um ato de renúncia, de desapego do poder, que só poderia ser realizado por alguém de sangue real e com uma conexão profunda com o portador da maldição. Neferet sabia que era ela. O custo, no entanto, seria a quase total aniquilação da energia vital de quem realizasse o ritual, um sacrifício que poderia custar a própria vida. Amun, sem hesitar, ofereceu-se para suportar parte do fardo, para ser o pilar que manteria Neferé de pé. Em um ato de amor e devoção, ele a abraçou, transferindo sua própria força e estabilidade, enquanto Neferé estendia a mão para Seti. Ele hesitou, a divindade sombria lutando para manter o controle. Mas o amor de sua irmã era uma força mais antiga e mais poderosa. Com um grito de dor e libertação, Seti tocou o amuleto e Neferet o segurou, iniciando o ritual. Uma luz ofuscante irrompeu, purificando a escuridão, e o amuleto se desfez em pó, levando consigo a essência da divindade sombria, e com ela a última fagulha de vida de Seti. Ele caiu, libertado, um sorriso pacífico em seu rosto pálido. A maldição foi quebrada. O Egito, lentamente, começou a se curar. O deserto recuou, as águas do Nilo voltaram a fluir com sua vitalidade ancestral, e a terra, antes estéril, começou a florescer. Neferet, com o coração pesado pela perda, mas fortalecida pela redenção, assumiu o trono. Ela governou não como uma rainha guerreira sedenta por vingança, mas como uma faraó sábia e compassiva, lembrando-se dos erros de seu irmão e da fragilidade do poder. Sob seu reinado, o Egito foi reconstruído, não apenas em pedra, mas em espírito. A história de Neferê e Seti tornou-se uma lenda, um conto de advertência sobre a ambição desmedida e a esperança inabalável do amor fraternal. Os segredos da magia e da história oculta foram honrados com cautela, integrados à sabedoria do reino. Anos se passaram. Neferé, agora uma faraó de cabelos prateados, observava o Nilo fluir sob o sol dourado. A paz havia retornado, mas ela sabia que a escuridão nunca era totalmente erradicada, que o equilíbrio era um esforço contínuo. No entanto, ela também sabia que a luz do amor e da redenção sempre encontraria um caminho para brilhar, deixando uma semente de mistério para futuras gerações,
Um lembrete de que o Egito, com seus segredos e sua história, era um guardião eterno da vida e da esperança.